Oi, eu sou a Amanda Yu e hoje eu vou falar sobre tipografias. Eu queria falar um pouco sobre todo o meu processo criativo com as minhas três tipografias. Eu gosto de dividir-as em duas partes, as tipografias autorais, que eu realmente crio algo do zero, que eu meio que pensei e envisionei ali, e coisas que eu uso de representação. Eu vejo que a fonte lacre, por exemplo, foi autoral, enquanto a fonte cadeira foi algo que eu representei. Eu não criei as cadeiras do zero, eu peguei elas e eu associei as letras a elas. Para mim é necessário fazer esse tipo de divisão. Sobre a minha primeira tipografia, lacre, eu já tenho um vídeo falando sobre, que foi o projeto inteiro de lacres, desde da tipografia, da fonte até as peças. Então, eu não vou adentrar muito sobre lacre hoje, mas foi o primeiro momento que eu quis me aventurar na parte de design gráfico, que eu acho que é o ponto mais fraco do meu portfólio. Esse ano eu tive alguns momentos que eu pude me aventurar mais. Eu e minha amiga que mora junto comigo, nós compramos uma mesa de centro e colocamos alguns livros que nós duas temos. E um dos livros que ela colocou foi 1000 Chairs. E eu sempre olhava aquele livro e sempre ficava assim, nossa, algum dia eu vou folhear esse livro, porque eu já tinha folheado os outros. Mas como chairs é algo, cadeiras são algo mais de design de interiores, que não tinha muito a ver com moda, eu nunca fui muito atrás pra olhar. Até que eu tava no Twitter e eu vi um menino postando sobre as cadeiras que ele gostava muito do trabalho dele. E eu também achei muito legal, então eu lembro que eu comecei a seguir ele por causa disso. Nessa pira de cadeiras, eu resolvi finalmente ler o livro. Enquanto eu tava folhando, eu via que tinha algumas cadeiras que pareciam letras. E eu fiquei assim, bom, fazer uma tipografia de cadeiras seria um pouco desafiador eu achar cadeiras que representassem letras. Eu acho que essa foi uma das mais fáceis de se fazer. Eu jogava no Google pra tentar achar a forma, uma foto da cadeira mais clara possível ou que estivesse parecendo mais a letra que eu imaginei. E eu fui desenhando no papel. Inclusive os papéis dessa tipografia estão colados aqui. Depois disso, foi muito rápido, assim. Foi um processo de um dia, eu acho que eu já tava com a fonte pronta. O meu processo de criação, geralmente é no Illustrator, porque é o programa que eu tenho mais afinidade. Eu gosto bastante do Figma, mas eu sinto que ele ainda falta algumas coisinhas em comparação com o Illustrator, que é bem mais completo. Apesar de eu achar o Figma bem mais intuitivo e mais fácil de ser usado. Essa foi realmente tipo, achei essa letra, coloquei ela dentro do Illustrator como a imagem, depois eu vetorizei a imagem, né? Acho que existem tutoriais mais fáceis de entender, eu também não vou tentar ensinar a fazer isso aqui, mas é basicamente isso, você vai expandir a imagem, coloca traçado da imagem, duas cores, preto e branco, você coloca pra ignorar o branco, e daí ele vai vetorizar só o que for do contraste que sobrou, que é o preto. E depois eu uso o aplicativo FontForge, que eu vi no TikTok ano passado, eu acho. Uma moça usando pra fazer a tipografia dela, eu acho que é o mais fácil que tem. Ali vai aparecer todos os caracteres que você tem pra preencher. E se não me engano, eu acho que você pode criar alguns, porque vai dependendo do tipo de teclado que você tem, né? Eu tenho teclado português normal. Pra lacre eu fiz maiúscula, minúscula, eu fiz símbolos, eu fiz números, eu estava muito engajada. Pra cadeira, como eu sabia que ia ser meio difícil, assim, eu também não tentei explorar muito. Eu fiz só as maiúsculas, passei pro FontForge. Ele deu muitos problemas porque tinha umas imagens que tinha muitas âncoras, acabou ficando um vetor muito complexo. Travou muito o meu FontForge. Eu achei que eu não ia conseguir gerar essa fonte por causa dos problemas que eu tive. Então eu juntei todos os vetores das letras em um arquivo só, tipo ABCD. Deixei salvo como SVG o arquivo e deixei disponível para quando eu postasse, se alguém pedisse, baixasse aquele arquivo. Eu achei que com o FontForge ia ser impossível. Só que depois eu descobri que tinha assim como salvar, mesmo tendo problema, e a pessoa que lute pra mexer. E eu disponibilizei no meu portfólio assim. Eu achei que a fonte ia ter mais críticas sobre legibilidade, que é uma coisa que eu tive muito hate com a fonte lacre, sobre o quão difícil foi ler. Com as minhas tipografias, eu gosto bastante de trabalhar com artístico. Apesar de serem projetos de design gráfico, eu sempre sinto a necessidade de ser algo mais interpretativo, de você não conseguir ler de cara. Tanto que quando eu fui fazer os posters pra divulgar a fonte, eu sabia que seria mais difícil eu colocar o primeiro banner
banner só com as letras, porque não ia dar pra entender direito que era uma fonte. Então, eu coloquei as letras / cadeiras, né, mais fáceis de entender, que era o D, que era o N, que ficou muito, muito tranquilo de entender. E sobre o cara que eu tinha seguido, eu mandei pra ele quando eu terminei a fonte, porque eu sabia que ele amava cadeiras, e ele ficou assim, nossa, tem que fazer uma roupa com uma estampa disso. Então, num dos pôsteres que eu coloquei no post, era o mockup de uma camiseta branca. O mockup é basicamente você pegar a sua estampa e colocar ela em algum lugar pra mostrar como ficaria na vida real. O mockup é isso. Eu até fiquei um pouco chateada que eu recebi muitos elogios sobre a legibilidade. Todo mundo falou assim, nossa, é muito fácil de entender essa fonte. Eu já falei no meu vídeo lacre, mas você não viu. Eu gosto um pouco de levar hate, porque eu sinto que é uma forma de alguém reconhecer o seu trabalho, sabe? Principalmente gente que não é tão ligada com arte, quando eles criticam, é porque eles estão tentando entender ou não conseguiram, mas mesmo assim eles estão tentando consumir o que você fez. Nem que seja pra falar mal, mas estão tentando consumir. Falei minha, falem mal, mas falem de mim. O meu medo era nunca superar lacre. Acho que é um medo de todo artista, de ficar meio presa sempre a sua única obra, sabe? Eu fazer coisas e nunca superar. E desse medo, eu tento não ficar paralisada. É um medo que existe, mas eu preciso, de certa forma, agir sobre ele. Então, meu Deus, todos os sons do mundo estão acontecendo na minha rua. E eu não fico criando coisas novas pensando assim, agora vai ser melhor. Eu tento só deixar minha criatividade seguir o rumo dela. E antes de eu lançar Lacre, eu já tava fazendo outra fonte, que é Portão. Foi em 2024 que eu comecei a fazer ela. Nesse ano ela tinha o nome de Casa de Vó, porque ela foi em homenagem à casa da minha avó, a avó Marlene. Não tava me motivando muito aquele projeto na época, até que esse ano eu resolvi voltar. E eu não poderia falar sobre ela sem falar da Júlia. Eu já falei dela aqui no canal, sobre mostrando as roupas que eu tenho de marcas brasileiras. Eu mostrei a dela. Inclusive era a blusa de Portão. Eu acredito que todas as artes que ela faz são maravilhosas, assim, uma das artistas mais incríveis da nossa geração. Eu acho que o trabalho dela influencia muito as pessoas hoje em dia e vai influenciar muito ainda no futuro. Eu sinto que a arte dela mistura um pouco do retrô com o futurismo, então eu sabia que eu não podia deixar ela de fora disso. Um dos maiores sonhos que eu tinha era de criar essa comunidade artística em São Paulo, e eu sabia que quando eu me mudasse eu teria a oportunidade de conhecer ela. E eu conheci ela, e eu amo ela muito de verdade. Eu acho que mesmo que se a gente se tornar inimigas mortais, ela ainda vai ser minha artista favorita. Eu gosto muito, muito, muito de acompanhar ela. É uma arte que me dá uma sensação boa, uma sensação de nostalgia por algo que eu não vivi. Eu falando da Júlia por 5 horas, não falando da fonte, mas enfim. Acho muito importante falar, porque eu sei que foi ela que influenciou eu voltar a mexer a fonte. Inclusive, eu chamei ela e falei, olha, eu tenho uma fonte de portões, eu gostaria de mexer nela de novo, mas eu sei que o seu trabalho é meio que voltado pra isso, ultimamente, os últimos projetos, então não faria isso se você achasse que tivesse, sei lá, te copiando alguma coisa assim. Até porque eu acho muito interessante isso, de a gente reconhecer e dar os créditos devidos às pessoas que nos inspiram a fazer as nossas criações. Até porque todo mundo tem que se ajudar nesse mundo. E eu não ia fazer uma coisa que foi claramente inspirada por ela sem falar com ela e sem falar que foi inspirada nela no momento que eu tivesse a oportunidade de falar. Inclusive, quando eu postei, eu falei sobre isso. Eu tenho uma foto de um portão muito antigo. Eu acho que foi em 2024 que eu tirei a foto e eu nunca mais usei. Eu só usei pra fazer o início da fonte. Pô, agora que tá aqui, eu conheço a Júlia, eu já vi as coisas dela, esse post apareceu de novo. Eu tô tentando finalizar os projetos que eu comecei, pra não sentir que eu começo alguma coisa e largo ela. E eu fiquei na dúvida, será que eu fazia algo mais manual no Procreate, ainda sendo digital? Então eu tentava fazer tudo vetorizado no Illustrator. Eu tentei muito fazer no Procreate, mas eu achava que ia demorar muito tempo, e eu tenho essa afinidade maior pelo Illustrator, pela vetorização, porque é uma coisa que eu trabalho há muitos anos. As letras maiúsculas, eu tentei deixar o mais parecido com portões possível, assim, os ornamentos, os adinkras, que foram um dos... eu acho que é assim que fala... que foram as inspirações e que são os motivos que tem esses ornamentos em portões, pelo menos na maioria deles, quando eles existem alguns símbolos e desenhos. E eu via muitas letras neles, mas eu também queria deixar um pouco mais parecido com a Amanda. Tudo que eu fiz, eu tentei usar um pouco da minha letra. E, inclusive, foi em homenagem à minha avó, não só pela decoração da janela dela, quanto pela letra dela. A letra da minha avó, ela era bem desenhadinha. E a letra da minha mãe também segue esse mesmo estilo. Tanto que quando eu pedi pra minha mãe escrever o nome dela e da minha avó, eu tatuei. E eu tava olhando e ficou parecido com alguma das letras que eu fiz pra fonte. Eu tatuei Ana Lúcia e Maria Marlene, que é o nome da minha mãe e da minha avó.
Eu sabia que eu queria, de certa forma, homenagear tanto a minha avó quanto a Júlia, então, pra parte da Júlia, que ficou Julie porque é o arroba do Instagram, eu pixelei toda a fonte. E daí eu comecei a fazer os posters, que os posters são essas fotinhos que eu uso pra publicar nas minhas redes. E eu sabia que eu queria que um dos posts fosse uma janela com a letra. Pra pixelar, daí eu comecei a trabalhar um pouco mais no Photoshop, eu acho um saco. Eu pensei em vetorizar e fazer a fonte na versão Julie, mas é muito difícil, então vou disponibilizar só os vetores prontos em SVG. É tudo disponível pra baixar no meu portfólio, os links é tudo de graça e eu até pensei em fazer pra vender. Mas as minhas fontes, as minhas tipografias, elas não estão completas. E eu não achei tão interessante fazer algo à venda que não tivesse completo. Tem as letras maiúsculas, tem as letras minúsculas. E as letras minúsculas, elas estão com carne meio zoado ainda. Mas é porque são experimentais, sabe? No momento que eu tivesse certeza absoluta que eu queria fazer algo pra vender, tipo, lacre eu poderia ter feito pra vender, porque eu fiz ela bem perfeita, assim, apesar da legibilidade ser um pouco mais diferente. Eu não sabia que ia dar o resultado que ia dar, até porque ela foi muito experimental, foi a primeira coisa que eu fiz, mas eu teria feito ela pra vender, por exemplo. E cadeira e portão eu não teria feito pra vender, e eu não fiz pra vender. E eu postei, não esperando nada também. Eu sabia que os meus amigos iam achar interessante, isso já era legal pra mim. Deu muito certo, velho. De novo, as pessoas achando incrível, pessoas perguntando se podiam tatuar, pessoas falando que queriam fazer isso no portão de casa delas. E eu fiquei muito chocada, tipo, imaginando que eu gerei o sentimento que eu estava sentindo quando eu tava criando. Isso é muito legal. Eu não sei o que os outros artistas pensam quando eles estão criando. Eu criei a fonte pensando no amor que eu sinto pela minha avó e pela Júlia. Eu acho muito importante artistas terem musas. Estar apaixonada me move muito. Receber o amor dessas pessoas me move muito. O nome da fonte era Casa de Vó, porque eu sentia muito esse amor dela. E eu queria muito demonstrar esse amor pra ela. E ela já tinha falecido quando eu comecei a criar. Eu acho que eu nunca voltei muito pra isso por causa disso. Na época que eu tava criando, nossa, eu tô muito engasgada e vontade de chorar. Eu tava num momento que eu não tava sentindo muito amor, então, nem por mim, nem por nada. E foi extremamente complicado. Muito interessante o jeito que as coisas nos tocam e como que funcionam nossos processos criativos. Eu tento enxergar um pouco de arte na vida a todo momento e, às vezes, não olhar tudo com um olhar preto e branco, colocar um pouco de tonalidades, apesar de eu ser uma pessoa mais preto e branco. Enxergar coisas que não existem. Sempre deixar a nossa criança de dentro falar um pouco mais alto e nos trazer essas inspirações. Olha que bonitinho que ficou, gente. Fiz os meus posts no Figma, mas eu tava tão ansiosa e queria terminar logo que eu errei a ordenação das letras. Foi muito caótico, eu queria só postar logo. Eu não aguentava mais ver a fonte, porque eu fiquei alguns dias nela, foi um pouco mais complicada. E eu não gosto de passar muito tempo numa coisa só, porque ela acaba me consumindo. Eu sinto que eu não estou sendo boa o suficiente quando eu fico muito tempo numa coisa. Eu sinto que eu sou melhor quando eu entrego mais rápido. Depois o pessoal ficou tipo, cara, não tá nem escrito Marlene pra você ter noção. E eu, ai, que ódio, que merda. Mas enfim, não interrompeu você de achar a letra X e a letra Y. Elas estavam lá numa ordem zoadinha, mas estavam lá. É isso.